Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 24 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Governo determina que carnes de 3 frigoríficos vão ter que ser recolhidas dos açougues e supermercados. A medida também atinge os produtos que já foram vendidos aos consumidores. A gente vai explicar o que você deve fazer se tiver alguma carne destes frigoríficos aí na sua casa. Presidente Michel Temer volta a afirmar que o problema é pontual e defende a qualidade da carne brasileira. Mas a carne não é fraca, não. A carne brasileira é a melhor carne do mundo. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Sonho realizado para mais de 1.300 famílias. O governo entrega novas unidades do Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo. E tem novidade no programa. Cidades com menos de 50 mil habitantes também vão ter acesso a novas moradias. E na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. Para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O governo entregou hoje mais habitações populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. Dessa vez foram 1.300 unidades para moradores de São José do Rio Preto, em São Paulo. E a partir de hoje o programa também vai contar com novas regras. Uma delas vai permitir que cidades com menos de 50 mil habitantes sejam atendidas com as casas. Desde os 16 anos de idade, quando teve o primeiro filho, Sirlene de Souza sonha em ter uma casa própria. Hoje, aos 39 anos, com 4 filhos, ela conseguiu, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Porque só o fato da prestação ser R$25 por mês e a luz está em baixa renda, tudo já feito, eu não vou precisar mexer em nada na casa, para mim é uma maravilha. Sirlene é de São José do Rio Preto e a casa onde vai morar fica no Parque da Solidariedade, empreendimento entregue nesta sexta-feira pelo presidente Michel Temer. O residencial, com 1.300 unidades, recebeu investimentos de mais de 111 milhões de reais do governo federal e tem água, esgoto, energia elétrica, asfalto, playground e quadras poliesportivas. 5 mil pessoas serão beneficiadas com o residencial, todas de famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Pessoas como Maria Luísa Soares, viúva desde os 23 anos, mãe de 2 filhos, a dona de casa cria 6 netos. Por causa de problemas de saúde, não consegue se manter nos empregos e sempre teve dificuldades para pagar o aluguel. Contemplada com o imóvel do Minha Casa Minha Vida, ela espera por dias melhores. Feliz? Eu não sei te explicar o tamanho da minha felicidade. Eu estou muito, muito, muito feliz, muito. Que foi uma batalha de 20 anos que eu venho batalhando para conseguir essa casa. Acompanhada dos netos, Dona Maria Luísa foi uma das beneficiárias que receberam no palco as chaves da nova casa. Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, divulgou novas regras do Minha Casa Minha Vida. Entre as mudanças estão novos critérios de seleção para a faixa 1 do programa, aquela que atende quem tem renda familiar bruta de até R$ 1.800 por mês. Também haverá limites máximos de unidades habitacionais por empreendimento. Serão até 500 unidades por conjunto habitacional, sendo aceitos agrupamentos de até 4 empreendimentos, com 2.000 unidades. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, ainda anunciou outra novidade. A partir de hoje, o Diário Oficial do país traz a expressão e a ordem do presidente, determinando que o Minha Casa Minha Vida agora pode chegar a qualquer município brasileiro, inclusive os abaixo de 50 mil habitantes, que não eram atendidos por essa modalidade do programa. O presidente Michel Temer lembrou que o país vive um novo momento, com inflação baixa e aumento da confiança internacional, e citou o sucesso alcançado nos últimos leilões de concessão de energia elétrica, portos e aeroportos. As pessoas, sejam nacionais ou sejam estrangeiros, só investem no Brasil quando o Brasil vai bem. Então, quando ocorre isso, é porque a economia está melhorando sensivelmente. O presidente Temer ainda afirmou que a geração de empregos é o objetivo central do governo. Reportagem José Luiz Filho.
E tem mais novidades no programa Minha Casa Minha Vida. Agora os projetos das casas precisam ser próximos a áreas urbanizadas e já com estrutura básica. Vai ser observada, por exemplo, a distância para escolas, agências bancárias, correios e ponto de ônibus. Quem estiver mais próximo, melhor avaliação vai ter. Todas as ruas também devem ter árvores. De acordo com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, a ideia é tornar os ambientes mais agradáveis e humanizados. Nós estamos corrigindo críticas sistêmicas de arquitetos e urbanistas ao programa, fazendo aperfeiçoamentos de urbanismo, de humanização do programa, determinando paisagismo, determinando regras de espaçamento, determinando o limite de construtivo de no máximo 500 unidades habitacionais por condomínio, por conjunto habitacional. Enfim, a partir de hoje começam novas contratações dentro da regra do programa. Com as novas regras, também vão ser priorizadas pessoas que moram em áreas de risco, famílias chefiadas por mulheres e pessoas com deficiência. Representantes de grandes instituições financeiras e investidores estiveram reunidos hoje para tratar do futuro das startups. E você sabe o que são startups? São empresas inovadoras, geralmente da área de tecnologia e bastante promissoras no cenário econômico do país. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Natália Mello. Um pequeno laboratório, um escritório compacto, poucos parceiros e um quadro cheio de ideias. A empresa do químico Vindegrave ainda é recém-nascida e é numa incubadora de empresas da Universidade Federal do Rio de Janeiro que invenções inovadoras vão tomando forma. O objetivo é trazer novas soluções para o tratamento de esgoto. É uma empresa de biotecnologia ambiental, então a gente tem um foco em resolver ou trazer soluções sustentáveis e responsáveis para combater poluição, por exemplo. Então a gente, por um lado, olhou para tecnologias já desenvolvidas no exterior e também fizemos a nossa própria solução e um protótipo que é muito escalonável, é um dos sistemas mais economicamente viáveis em termos de um gasto energético. A empresa de Vindegrave é um exemplo de startup, que são empresas jovens e inovadoras preocupadas em criar produtos e serviços que mudam a vida das pessoas. Nesta sexta-feira, o assunto foi tema de um seminário que reuniu empresários e interessados na área para debater os rumos desse tipo de negócio. A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos, falou do apoio do BNDES a essas empresas. O banco hoje ele já atua bastante nesse setor através dos seus fundos, como os Criatex, com apoio à inovação e também em relação às micro, pequenas e médias empresas, que tem sido um foco muito importante dessa administração. Mas a gente sabe que pode fazer mais. Então, hoje, exatamente, a gente quer colher aqui frutos e elementos para fazer um diagnóstico mais preciso da atuação do banco e entender aonde a gente pode trabalhar melhor, intervir mais e ajudar nesse segmento que é tão relevante para o crescimento dos empregos e da inovação da economia brasileira. Benjamin Quadros é o fundador de uma empresa de TI e contou com o apoio financeiro do BNDES. Ele acredita que a ajuda foi fundamental para a expansão da empresa nos últimos 10 anos. Nós tínhamos uma empresa menos de 100 milhões de reais de faturamento quando o BNDES entrou. Hoje já são muito mais de 300 milhões, 3 mil profissionais. Eu tenho dúvida de dizer se não tivesse esse apoio financeiro e de governança, se a gente estaria nesse porte hoje. No Brasil, as startups seguem avançando. Segundo a última divulgação da Associação Brasileira de Startups de 2016, o país conta com 4.200 empresas desse tipo. Reportagem Natália Mello. Muita gente tem dificuldade de acompanhar e entender quando o assunto é gasto público. Geralmente são muitos números, dados e planilhas e fica difícil traduzir todo esse material para quem não é especialista. Pensando nisso, foi lançada neste mês a nova versão do portal Tesouro Transparente. Além de ser um ganho para a transparência na gestão das finanças públicas, a página tem recursos mais simples e vai aproximar o cidadão da realidade do país.
O Tesouro Transparente é um grande banco de dados das finanças públicas nacionais. A nova versão do portal vai simplificar as informações e, com isso, aproximar os dados do cidadão, como conta o gerente de tecnologia da informação do Tesouro Nacional, Haroldo Mosqueta. É um portal que foca na transparência pública, né? O Tesouro está inovando nessa nova versão, dando uma ênfase em simplificar os dados, simplificar o acesso ao cidadão comum. O cidadão vai conseguir saber com um único clique como estão os gastos do governo em relação ao limite estipulado pela Constituição. E se quiser saber mais detalhes, também vai poder cruzar informações e conhecer os gastos de cada poder e órgão público, por exemplo. O portal pode ser acessado no endereço www.tesouro-transparente.gov.br. E quem tiver dúvidas ou sugestões pode usar o canal Fale Conosco disponível no site. Reportagem Natália Kozlik. 19h11 em Brasília. O governo investe mais de 10 milhões de reais em nova cadeia no estado de Sergipe. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre como o presídio vai ajudar no sistema prisional do estado. 3 frigoríficos envolvidos nas denúncias de fraude na produção de carnes vão ter que recolher os produtos dos supermercados. E até mesmo os que já foram vendidos aos consumidores deverão ser trocados. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o repórter Ney Pereira. Ney, boa noite. Conta pra gente, Ney, quais são esses frigoríficos? Boa noite, Ayrton, Gláucia e aos ouvintes da Voz do Brasil. 3 dos 21 frigoríficos envolvidos nas denúncias da Operação Carne Fraca terão que fazer o recolhimento dos produtos distribuídos a supermercados e também os já vendidos aos consumidores. A determinação é da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, com base em laudos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que apontaram irregularidades na produção dos frigoríficos. A Senacom deu um prazo de 5 dias para que os frigoríficos Souza Ramos de Colombo, Transmite de Balsa Nova e Pecim de Curitiba, todos no Paraná, divulguem como será feito o recolhimento das mercadorias, como explica Kleber Moreira, coordenador da Senacom. O recall, a organização do recall, é importante ressaltar que é uma obrigação e é de responsabilidade da empresa. Então, por isso que a gente notificou a empresa para que dentro do prazo de 5 dias ela nos informe como é que vai ser feito esse recall, ela que divulgue os produtos afetados, como o consumidor pode ser feito esse atendimento dentro desse prazo aí que a gente estabeleceu para a empresa. Ney, e como o consumidor deve proceder? O supermercado é obrigado a fazer essa troca? Olha, Glaucio, eu conversei com o diretor jurídico do PROCON do Distrito Federal, Raoni Machado Juruá, e ele disse que a troca ou devolução do dinheiro é obrigatória e que os estabelecimentos que se recusarem podem sofrer punições. Caso existem meios de comprovar aquela lesão, a gente abriria um processo administrativo para analisar se cabe ou não a aplicação de multa. Ela gira em torno de 414 a 6 milhões de reais, mas pode ser questões mais graves. E a gente pode até vir a interditar o estabelecimento que continuar infringindo o Código de Defesa do Consumidor. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, voltou a defender a qualidade da carne brasileira e tranquilizou os consumidores. A grande maioria dos servidores públicos, os mais de 11 mil servidores públicos que nós temos, apenas 33 deles tiveram problemas. Que das 4.837 indústrias de processamento de carne que nós temos, apenas 21 delas estão sob suspeita. Eu gostaria muito transparentemente de dizer aos nossos consumidores, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, que confiem no sistema. O sistema é muito bom, é um sistema forte, rígido e robusto. Nesta sexta-feira, em uma solenidade em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o presidente Michel Temer afirmou que a carne produzida no Brasil é forte e a melhor do mundo. Ele destacou o trabalho do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, junto aos importadores de carne do Brasil. Vocês sabem que um dos grandes mercados que nós temos é exatamente a proteína animal vendida para 150 países do mundo. O Aloysio tem feito um trabalho extraordinário para logo reduzir essas tensões que ontem já começaram a ser reduzidas. Você sabe que a Coreia do Sul, por exemplo, que
que é grande compradora nossa, havia, num dado momento, suspendeu, mas imediatamente no dia seguinte voltou a autorizar a compra da carne brasileira. Na segunda, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já havia anunciado a suspensão das exportações dos 21 frigoríficos investigados pela PF. 3 deles foram interditados e pararam a produção. Os outros 18 podem continuar a vender dentro do Brasil. Ney Pereira, obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil e tenha uma boa noite. Para entrar em vigor, a reforma do ensino médio precisa da Base Nacional Comum Curricular. Esse documento, que está em fase de elaboração, vai definir que cada aluno deve aprender ano a ano. O governo quer começar a implantar as mudanças na educação brasileira a partir de 2018. A elaboração na Base Nacional Comum Curricular conta com a participação de representantes do governo, pesquisadores, professores e toda a sociedade. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, vai transformar e unificar os currículos das escolas públicas e privadas de todo o país. O documento vai apontar os conhecimentos, as competências e as aprendizagens pretendidas para as crianças e jovens com a intenção de melhorar a educação básica. Como explica o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva. Hoje um pai chega e matricula a escola, às vezes ele não tem a referência do que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho, em português, em matemática, em cada uma das coisas. A base vai dar essa referência de quais são os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. Governos, professores, pais, alunos e especialistas estão participando da elaboração do documento, que já está na 3ª versão e tem um calendário a ser seguido. As regionalidades terão que ser respeitadas. E segundo o secretário de Educação Básica, as redes de ensino vão ter autonomia para elaborar ou adequar os conteúdos de acordo com o que for estabelecido na base. 2018 promete novos capítulos para uma longa história que é a educação. A Base Nacional Comum Curricular já recebeu mais de 12 milhões de contribuições. O documento deve ser enviado nos próximos meses para o Conselho Nacional de Educação. Antes do parecer final, vão ser realizados debates e audiências públicas. A homologação será feita pelo ministro da Educação. Reportagem Mara Kenup. Cada vez mais brasileiros estão interessados no ensino técnico. De acordo com o IBGE, em 2014, cerca de 40 milhões de brasileiros gostariam de estar estudando num curso profissionalizante. E o governo trabalha para oferecer mais oportunidades à população que busca qualificação profissional. Pablo trabalha em um centro de atendimento ao turista em Niterói, no Rio de Janeiro. A oportunidade veio depois que ele fez um curso de produção de eventos há 4 anos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Me agregou muito valor profissional, realmente. Então, a partir dele, eu já peguei algo que era um hobby e transformei em profissão. Pablo é exemplo de como um curso profissionalizante pode ajudar na hora de entrar no mercado de trabalho. O assunto foi tema do suplemento PNAD 2014 de Educação e Qualificação Profissional do IBGE, que avaliou pessoas com 15 anos ou mais que estavam frequentando algum tipo de curso profissionalizante. De acordo com a pesquisa, naquele ano, mais de 3 milhões de pessoas faziam qualificação profissional, enquanto 40 milhões gostariam de frequentar este tipo de curso. Para a analista do Instituto, Marina Águas, isso é um indicativo de que os brasileiros querem se qualificar. A pesquisa mostra que existe um interesse por qualificação. De uma forma geral, a educação está ligada à melhoria de produtividade. Ela dá retornos positivos. A qualificação profissional é a forma de educação mais acessível à população, já que não requer escolaridade mínima. Ela certifica, por exemplo, jardineiros, cuidadores e produtores de eventos, como foi o caso do Pablo, que agora quer se especializar cada vez mais. Fato que reforça outro dado da pesquisa, como explica a analista Marina Águas. Educação chamando educação. Com relação às pessoas que já haviam frequentado pelo menos mais de uma vez, esse interesse supera 60% em fazer um novo curso.
O diretor de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Valdecir Carlos, disse que a pesquisa ajuda a traçar um caminho para o ensino técnico no país. Nós vamos trabalhar no sentido de formular políticas que aumentem a oferta, possibilite ao cidadão que ele realize a sua formação profissional. O IBGE avaliou ainda outras 2 modalidades de educação profissional, a de graduação tecnológica e de técnico de nível médio. Em 2014, 812 mil alunos frequentaram o curso técnico, a maioria da rede pública. Reportagem Natália Mello. 19h20 em Brasília. Foi inaugurada hoje a cadeia de Areia Branca em Sergipe. A nova unidade vai abrir 390 vagas no sistema prisional do estado. A cadeia recebeu investimentos de R$10.800.000 do governo federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho, que participou da inauguração do presídio, disse que a construção e a melhoria prisional é uma das medidas para desafogar o sistema que sofre com superlotação. É um dos instrumentos dos quais nós nos valemos para que debelemos essa pressão social. Enfim, nós precisamos reduzir, nós temos 2 grandes nós. Nós temos mais de 250 mil mandados por serem executados, os quais nós não temos onde alojá-los. Nós temos já hoje uma superlotação de mais de 300 mil presos que, de alguma forma, precisamos desafogar. E aqui é uma demonstração cabal desse esforço que aqui o governador faz dentro desse sistema, dentro desse planejamento. E o governo autorizou hoje que os agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária fiquem por mais 30 dias no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. O grupo está atuando na guarda, vigilância e custódia de presos desde o final de janeiro, quando conflitos entre facções rivais na penitenciária provocaram a morte de 26 pessoas. A Força Tarefa de Intervenção Penitenciária foi criada no início do ano pelo governo para atuar de forma emergencial dentro dos presídios, controlando rebeliões e outros problemas. Você sabia que o lixo eletrônico pode ser aproveitado para o ensino em sala de aula? É isso mesmo, Ayrton. Uma universidade do Ceará vai usar a matéria-prima das pilhas para fins de pesquisa e estudo. Pilhas e baterias usadas têm substâncias tóxicas que oferecem grandes riscos ao meio ambiente, mas se descartado corretamente, o lixo eletrônico pode ser muito bem aproveitado. O projeto Reciclando Elétrons, do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Cariri, no Ceará, recolheu cerca de 17 quilos de pilhas em 7 meses. O professor Tiago Santiago, do Laboratório de Física, explica o que estão pretendendo fazer com esse material. Na casa das pilhas, as substâncias químicas que são realmente prejudiciais para o meio ambiente, a gente vai tentar fazer uma reciclagem, vai tentar extrair metais de interesse econômico e também interesse acadêmico, para poder ser utilizado como matéria-prima de pesquisas. O projeto começou em julho do ano passado. Nesse período foram recebidas pilhas e baterias de diferentes tipos e tamanhos. Agora o material vai ser separado e testado com a ajuda de 3 estudantes voluntários. Lucas Souza, do curso de Engenharia de Materiais, é um deles. Ele acredita que vai aprender muito com a experiência e destaca a função social do projeto. Quando eu vi que não sou científico, porque tem muito dos materiais que a gente vai poder estudar, vai poder pesquisar, mas também de abranger a sociedade acadêmica nessa causa de reciclagem. Também foram recolhidos carregadores de celular, componentes de computador, aparelhos de DVD e impressoras. O objetivo é formar um banco de componentes que vem do lixo eletrônico, para auxiliar em diversas áreas de ensino e pesquisa. Reportagem Natália Kozlik. Quando um carro ou um celular, por exemplo, tem a possibilidade de apresentar defeito, os proprietários são chamados para fazer a substituição de peças ou até mesmo do produto. Pois é, esse tipo de procedimento tem um nome: recall. E só no ano passado, mais de 9,5 milhões de produtos passaram por recall.
O número é o maior desde 2013, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. A maior participação foi dos automóveis, que respondem por 76% das ocorrências. E o principal motivo das devoluções foi o risco de lesões e ferimentos. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal suspende bloqueio nas contas do estado do Ceará. Casal que se arrependeu de entregar filho para adoção não pode ter criança de volta. Empresa deve indenizar trabalhadora filmada por colega ao trocar de roupa. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Johnny Luna. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou a suspensão de todas as decisões da Justiça do Trabalho que estabeleciam um bloqueio nas contas do governo do Ceará. Os recursos bloqueados seriam para quitar dívidas trabalhistas de uma empresa do estado. Lucas Scherer. No caso, a ministra Rosa Weber ainda determinou que sejam devolvidos aos cofres públicos os valores desembolsados por força dessas ações judiciais. A decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal é em caráter liminar, ou seja, provisório, e vem em resposta a um pedido do governo do Ceará. O executivo alega que a Justiça Trabalhista desrespeitou a submissão da empresa ao regime dos precatórios, uma espécie de fila para o pagamento de dívidas do poder público contraídas por meio de ações judiciais. De acordo com o governo cearense, os bloqueios já efetivados nas contas públicas superam a quantia de R$1 milhão e havia ainda determinação de bloqueio superior a R$5 milhões. Casal que se arrependeu de entregar filho para adoção não pode ter criança de volta. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. Inicialmente, o casal declarou na justiça a vontade de não permanecer com a criança. Um mês depois da adoção, a mãe biológica se arrependeu e novamente procurou o judiciário, mas para manifestar a retratação do desejo inicial, ou seja, para desfazer a adoção. A relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que mesmo se fosse comprovada a manifestação da retratação, isso por si só não resultaria na anulação do processo de adoção já finalizado. Para o STJ, o tempo de convívio da criança com a família adotante, de quase 4 anos, prevaleceu sobre os argumentos apresentados pelos pais biológicos. Tribunal Superior Eleitoral abre investigação sobre vazamento de depoimentos sigilosos. Depoimentos na ação contra a chapa de Dilma e Temer foram divulgados na imprensa indevidamente. Jane Costa. O ministro Herman Benjamin determinou a instauração de procedimento interno para apurar vazamento de trechos de depoimentos sigilosos na ação que pede a cassação da chapa eleita para a presidência da República em 2014. A medida atende pedido da defesa de Dilma Rousseff. O ministro destacou que os trechos do depoimento veiculados na imprensa estavam sob sigilo por determinação judicial e não poderiam ser divulgados. Conforme o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o vazamento feito por autoridade pública é crime previsto no Código Penal brasileiro e tem que ser investigado. A determinação foi encaminhada ao Ministério Público para que se manifeste sobre o caso. Concessionária deve indenizar trabalhadora filmada por colega ao trocar de roupa. A indenização à empregada foi fixada em R$10 mil. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, da Lai Solino. No caso, um empregado de uma concessionária no Paraná filmou 3 colegas com a câmera de um celular. Ao analisar o caso na 4ª turma do TST, a desembargadora convocada, Silene Ferreira Amaro Santos, destacou que a empresa é responsável pelos atos dos funcionários. O empregador deve zelar pela segurança e decência do local de trabalho, cuidando do respeito à dignidade e intimidade dos empregados.
Justiça de Mato Grosso condena hospital por erro médico em parto. A mãe deve receber R$20 mil. Cíntia Ribeiro. No caso, o bebê teve paralisia obstétrica. A mãe disse que aconselhou os médicos a fazerem cesariana por conta de complicações que ela teve em parto anterior. Mas a equipe optou pelo parto normal. Os julgadores entenderam que não foi adotado o melhor procedimento, o que prejudicou o bebê. Fisioterapeutas podem supervisionar treinamentos funcionais. A decisão é da Justiça Federal no Rio Grande do Sul. No caso, o Conselho Regional de Educação Física do Paraná pedia que a atividade de treinamento funcional fosse restrita ao profissional de educação física. Mas, para os julgadores, a atividade não é restrita ao educador físico. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão aprova projeto que proíbe corte de água, luz, telefonia e internet de entidades que prestam serviços essenciais. Rose de Freitas avalia que decisão do STF sobre base de cálculo do PIS/COFINS pode prejudicar a recuperação da economia. Lídice da Mata lamenta avanço do número de casos de assassinato de jovens negros no país. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a suspensão de fornecimento de serviços de luz, água, telefonia ou internet por falta de pagamento em escolas e hospitais públicos, delegacias de polícia e unidades do Corpo de Bombeiros. Consideradas prestadoras de serviços essenciais, essas instituições terão, após aviso prévio de atraso no pagamento, o prazo de 60 dias para regularizar a situação. Tudo isso para evitar prejuízo à saúde e segurança da população, bem como para proteger crianças e adolescentes. A reportagem de Roberto Fragoso. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que mais à frente se amplie a lista das atividades que devem ter a continuidade assegurada. Pensarmos, depois da aprovação pela Câmara, de incluirmos aqui também aquelas entidades sem fins lucrativos que, contribuindo com o poder público, também prestam esse serviço, seja na saúde, seja na proteção da criança e adolescente. Estou falando especificamente dos hospitais filantrópicos, dos orfanatos, que também não podem ter os serviços essenciais interrompidos pelo prazo aqui pela lei de pelo menos 60 dias para que possam regularizar sua situação financeira. Se não houver pedido para ser votada pelo plenário do Senado, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados. O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou o governo por, em vez de acabar com a tributação sobre os remédios, discutir um possível aumento do preço dos medicamentos. A tributação tem que ser sobre automóveis, sobre bebidas, sobre cigarros, sobre lancha, sobre avião, não sobre remédios, né? Que a pessoa compra porque precisa para a saúde dela. A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, está preocupada com o impacto na arrecadação e na recuperação da economia da decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. De acordo com Rose de Freitas, especialistas calculam prejuízos para os cofres públicos que variam de 26 a 30 bilhões de reais ao ano. A senadora lembrou que se todos os contribuintes procurarem o judiciário para reaver o que foi pago a mais entre 2013 e 2014, a perda será ainda maior. A Procuradoria-Geral da Fazenda estima que as perdas com arrecadação possam chegar, pasmem, a 250,3 bilhões, se for considerado o intervalo entre 2003 e 2014 em potenciais processos que lá se encontram. E o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, comemorou o resultado dos leilões que transferiram para a iniciativa privada a administração dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis.
Para ele, medidas como essa podem melhorar a infraestrutura de transporte e ajudar o país a superar a crise econômica. Antônio Anastasia citou como exemplo o caso do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, que foi repassado para iniciativa privada em 2014 e que recebeu os investimentos necessários para operar com qualidade. O aeroporto de Confins tornou-se um marco da modernidade, não só no conforto aos seus usuários, transformou-se num hub importante de companhias aéreas, transforma-se de fato num instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico de nosso estado e de nossa capital. O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, disse concordar com analistas que vinculam a dimensão que a Polícia Federal deu à Operação Carne Fraca às disputas políticas internas da corporação. Pedro Chaves afirmou que as consequências da operação são graves e que os prejuízos atingem não somente os frigoríficos e criadores de animais. Um problema na carne, seja bovina ou seja de aves, ela compromete a plantação de milho, compromete soja, compromete todos os insumos necessários para a alimentação desses animais. O senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, afirmou não ser justo que todos que trabalham com agricultura e pecuária sejam penalizados por erros de poucos. Por isso, afirmou que a Operação Carne Fraca da Polícia Federal deve ser tratada com cuidado. Produtor nada tem a ver com o escândalo e é quem está pagando a conta. Não pode ter sua economia afetada por causa de alguém suspeito. O produtor sofre também com o juro alto, com a carga tributária, com a logística ruim, com o clima. Não é justo sofrer por erros alheios. O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, lamentou a crise hídrica que afeta diversas regiões do país. No Nordeste, por exemplo, a falta de chuvas faz parte do cotidiano de milhões de pessoas. Por isso, ele defende que projetos como a transposição do Rio São Francisco sejam incentivados e implementados para reduzir os efeitos da seca e garantir o acesso à água, principalmente no semiárido. O projeto de transposição do Rio São Francisco, de sonho longínquo, se converteu em 2017 em uma realidade visível e palpável. E nesta semana se comemorou o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, aproveitou para entregar ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, relatório com resultados da CPI que investigou o assassinato de jovens no Brasil, encerrada em 2016. Segundo ela, a CPI constatou que entre 2002 e 2012 houve um aumento de 32% no número de assassinatos de jovens negros no Brasil. Conforme o relatório apresentado por Lídice da Mata, dos 31 mil adolescentes com idades entre 15 e 29 anos que foram assassinados, 23 mil eram negros. Infelizmente, hoje temos também a discriminação racial cada vez extrapolando fronteiras. Haja vista a crise migratória e os ataques, discriminações, embargos e violência contra milhares de refugiados por parte dos Estados Unidos e de alguns países europeus. E hoje se comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, doença infecciosa cujo principal sintoma é a tosse persistente por 3 semanas ou mais. A doença mata atualmente 1,5 milhão de pessoas no planeta. O Brasil aparece entre os 20 países com mais casos de tuberculose. Todo ano são pelo menos 70 mil notificações e mais de 4 mil mortes. A reportagem é de Tiago Melo. Para o senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que também é médico, é importante que o governo continue incentivando a prevenção e o tratamento da doença por meio de campanhas. Dia 24 deveria se aproveitar exatamente para dizer isso, que existem formas de você prevenir e fazer o diagnóstico. A tuberculose, ela apresenta um conjunto de sintomas que o médico no centro de saúde básico pode detectar. Devido a dificuldades no acesso aos serviços de saúde, são mais vulneráveis à tuberculose as populações indígenas, presidiários e moradores de rua, além de pessoas com HIV. O senador e médico Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também concorda que as políticas públicas de saúde são indispensáveis para prevenir a doença. Eu entendo que o governo federal precisa seguir os compromissos internacionais que assumiu junto com a ONU
e garantir que tenhamos um acompanhamento permanente e com isso nós possamos mudar a realidade do nosso país nessa área tão complexa. No Brasil, o SUS disponibiliza gratuitamente o tratamento, que tem duração mínima de 6 meses e deve ser feito sem interrupção. Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite, até segunda. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União declarou a inidoneidade de construtoras por fraude em licitação da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Inidoneidade significa que não poderão participar de licitações federais por 5 anos. As 4 inidôneas são Construtora Queiroz Galvão, Empresa Brasileira de Engenharia, Tequinte Construção e UTC Engenharia. Sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o TCU estima que o dano ao erário causado por essas empresas é de 400 milhões de reais. Mas o valor atualizado, acrescido de multa, pode superar 1 bilhão e 500 milhões de reais. Por outro lado, o tribunal ainda vai decidir sobre possível inidoneidade de outras 3 construtoras que estão colaborando com o Ministério Público Federal. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados apresentam 840 emendas ao texto da reforma trabalhista. Comissão quer critérios mais rigorosos para a progressão de pena. Parlamentares divergem sobre transferência da Secretaria da Pesca. Boa noite. Decreto da Presidência da República transferiu a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Lúcio Moschini, do PMDB, espera que a decisão seja revista, já que, para ele, a medida prejudica o setor pesqueiro, principalmente em Rondônia, que é referência de produtividade em piscicultura. A vinculação da Secretaria da Aquicultura e Pesca ao Ministério da Indústria e Comércio também foi criticada por Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, a atividade pesqueira não pode servir como moeda de troca e deve ser devolvida ao agricultor brasileiro. Já Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, elogia a decisão do governo de transferir a Secretaria da Pesca para o Ministério da Indústria. O deputado entende que a medida vai impulsionar o setor pesqueiro e permitirá que ele ocupe o lugar de protagonista na economia nacional e no processo de desenvolvimento do país. Economia. Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, considera lesiva ao patrimônio público a política de desinvestimento que está sendo adotada na Petrobras. O deputado avalia que a atual diretoria está entregando patrimônio às multinacionais e desestruturando o setor de petróleo e gás. Para Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, o governo federal tem promovido uma liquidação da Petrobras. Segundo ele, os 22 ativos estão sendo colocados à venda sem licitação e sem observar o Programa Nacional de Desestatização. De acordo com Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, a indústria de bens de capital mecânicos passa pela maior crise da história. O deputado aponta a condução política e econômica do governo como o principal responsável pela instabilidade. Para ele, as recentes medidas visam beneficiar as petroleiras, em detrimento do interesse da indústria nacional. O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará completou em março 10 anos de existência. Ao elogiar a entidade, Joaquim Passarinho, do PSD, lembra que o Pará é referência na exploração de minérios. Dados do sindicato mostram que o setor representa 85% das exportações do estado e é responsável por 290 mil empregos. A empresa Owen Illinois, líder mundial de embalagens de vidro, está usando o porto de Suape para exportar a produção de garrafa para bebida não alcoólica. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, destaca que Suape está entre os 10 portos públicos do Brasil com melhores opções de conexão marítima e maior representatividade comercial. Desenvolvimento regional. O Centro de Lançamento de Alcântara completou 34 anos. Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, faz um apelo ao governo federal para garantir mais apoio ao projeto espacial brasileiro. Ele lembra que a base está situada num local estratégico pela aproximação com a linha do Equador e, por isso, oferece custo mais baixo para o lançamento de satélites.
Silas Câmara, do PRB, visitou recentemente 49 municípios do Amazonas e considera lamentável a qualidade da telefonia no estado. O parlamentar fez um apelo para que a Agência Nacional de Telecomunicações se empenhe na fiscalização das empresas. Heráclito Fortes, do PSB, pede ao Banco do Brasil que abra uma carteira de crédito de agronegócio em Bom Jesus, no Piauí. O deputado argumenta que a agricultura vem crescendo na região. Porém, a agência mais próxima, com estrutura para atender esse tipo de relacionamento, fica a 450 quilômetros de distância. Representantes do governo da Bahia foram ao município de Ceabra, na Chapada Diamantina, para autorizar a construção da barragem em Baraúnas. Valmir Assunção, do PT, informa que o governo baiano entregou também o título de regularização fundiária a 77 famílias da cidade. O município de Gravataí, que tem a terceira economia do Rio Grande do Sul, realizou eleições suplementares no dia 12 de março. Segundo Jones Martins, do PMDB, o pleito ocorreu porque o candidato eleito em outubro do ano passado foi impugnado pela lei da ficha limpa. Johnny Marcos, do PRB de Sergipe, cobra do governo o cumprimento da promessa de enviar 200 mil toneladas de milho subsidiado da Conab para alimentar o rebanho de gado leiteiro de corte no Nordeste. O deputado lembra que em fevereiro o governo federal autorizou a liberação do milho, mas até hoje o grão não chegou ao Nordeste. Trabalho. Laércio Oliveira, do Solidariedade, registra artigo de Albano Franco que trata da importância das reformas para o Brasil. Segundo o deputado, empresário e ex-governador de Sergipe, constata que as condições nunca foram tão boas para a realização das reformas modernizantes que o país precisa para crescer, gerar emprego e distribuir renda. Em fevereiro, o Ministério do Trabalho determinou que servidores e empregados públicos serão obrigados a pagar a contribuição sindical. Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, discorda da decisão. Ele alega que, além de prejudicar o servidor, a medida desrespeita o princípio constitucional da anualidade. Reforma trabalhista recebe mais de 840 emendas e o relator da proposta, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, promete apresentar seu parecer antes do feriado da Páscoa, nos dias 12 ou 13 de abril. Ele avalia que a votação da matéria na comissão especial será no início de maio. A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre as emendas apresentadas à proposta. Acompanhe. Rogério Marinho se disse surpreso com um grande número de emendas, mas disse que continuará ouvindo a sociedade civil nas próximas audiências públicas e colhendo sugestões. Ele destacou também o grande interesse dos parlamentares no tema, já que todos os 13 pontos da reforma receberam emendas. A verdade é que é uma enorme demanda reprimida em relação à questão trabalhista, né? Então, os parlamentares certamente estão aproveitando esse momento para falar sobre os temas mais variados, desde a questão da possibilidade de uma reforma sindical até aspectos processuais da própria Justiça do Trabalho. O tema que é a espinha dorsal do projeto, que é a questão da prevalência da negociação sobre os termos originais dos contratos entre trabalhadores e empregados, porque há 13 pontos colocados, né? Então há muita diversidade de interpretação e há uma preocupação também de se dar uma blindagem ao projeto para evitar contestações posteriores. O deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, apresentou 44 emendas ao projeto de reforma trabalhista, todas, segundo ele, para dar mais segurança jurídica às relações de trabalho. Entre os temas das emendas de Celso Maldaner estão a ampliação do trabalho temporário para qualquer atividade, a ampliação da validade dos acordos coletivos para 4 anos e o fim dos limites a determinados temas para a prevalência dos acordos coletivos sobre a lei e a ampliação da possibilidade de contratação em regime de tempo parcial. E eu estou particularmente muito preocupado porque nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos 10 milhões de subemprego e nós temos praticamente 20 milhões que não procuram mais emprego, estão se virando da maneira que está. Por quê? Porque a legislação trabalhista hoje ela pune em vez de incentivar a contratação de colaboradores. Mesmo o pequeno microempreendedor, ele tem medo hoje de contratar. Por isso que nós temos que modernizar
a legislação trabalhista, não tem parâmetro no mundo do que acontece aqui no Brasil, com mais de 4 milhões de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho só na esfera federal. Já a deputada Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, apresentou 8 emendas com o objetivo de evitar perdas para os trabalhadores. Entre os temas abordados pela deputada estão mudanças nas regras para as eleições dos representantes dos trabalhadores dentro das empresas, limites ao trabalho temporário e ao trabalho parcial e prevalência do negociado sobre o legislado, desde que seja mais favorável para o trabalhador. Nós estamos vivendo uma crise econômica forte, número de desempregados muito elevado, mas também o número de empresas com dificuldades. E há uma certa confusão de setores empresariais, considerando que são os direitos que prejudicam. Não, é a falta de adequação das normas trabalhistas e a garantia de que eles sejam respeitadas que cria essa pendência judiciária. Nós queremos que as relações de trabalho não dependam da justiça, mas que o setor empresarial cumpra os direitos previstos na legislação. E se por um lado os deputados apresentam emendas ao texto, por outro qualquer pessoa pode fazer sugestões ao relator da reforma trabalhista. O prazo para isso vai até 30 de abril, cadastrando-se no portal edemocracia.câmara.leg.br. Repetindo, edemocracia.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Educação. Chico Lopes, do PCdoB, informa que o governo do Ceará lançou o programa de ensino médio integral. O parlamentar elogia o empenho da gestão estadual para melhorar a educação e informa que o Ceará tem 77 escolas públicas entre as 100 melhores do país. A Universidade Estadual de Santa Cruz, a Universidade Federal da Bahia e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira instituíram o Centro de Inovação do Cacau. Segundo Bebeto, do PSB, trata-se de um espaço a mais para debater o fruto como parte de uma cultura regional e não apenas como comércio. Saúde. Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, elogia a decisão do Ministério da Saúde de fazer parcerias com diversos segmentos do poder público para ajudar o Sistema Único de Saúde. O parlamentar cita a ajuda da Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos para pacientes que aguardam transplantes no SUS. O governo do Rio de Janeiro decidiu vacinar a população de todos os municípios contra a febre amarela. Ao elogiar a medida, Simão Cecim, do PP, argumenta que não é preciso esperar que ocorra um caso de infecção para começar a prevenção à doença. Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, exalta o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura de Barra do Piraí na recuperação da Santa Casa de Misericórdia. Segundo ela, foram destinados R$2 milhões de emendas parlamentares para as áreas de infraestrutura e saúde no município. Previdência. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comenta os protestos e paralisações realizados em várias cidades do Brasil em favor dos trabalhadores e idosos e contra a reforma da Previdência. Na avaliação da deputada, a greve mostra ao governo federal que a sociedade não aceita as mudanças, que, segundo ela, vão tirar do trabalhador a oportunidade de se aposentar. Pompeu de Matos, do PDT, registrou a presença de representantes de sindicatos do Rio Grande do Sul na Câmara que são contrários à reforma da Previdência. Para o deputado, o texto retira direitos dos agricultores, servidores públicos e trabalhadores em geral. Mais de 500 lideranças representando 20 municípios da Bahia se reuniram na cidade de Capim Grosso para se manifestar contrariamente às reformas trabalhista e da Previdência. Robinson Almeida, do PT, elogia a atitude dos trabalhadores rurais, servidores públicos e mulheres do território Bacia do Jacuípe, que participaram do encontro. Na opinião de Décio Lima, do PT de Santa Catarina, a reforma da Previdência é uma agressão à história do país e às conquistas do povo trabalhador. Segundo o parlamentar, a argumentação de que ela é deficitária é uma falácia. Para João Daniel, do PT de Sergipe, as reformas da Previdência e a trabalhista representam uma volta ao tempo em que os trabalhadores não tinham direitos.
Ele ressalta os atos realizados no país e a ocupação do Ministério da Fazenda contra as mudanças. Embora seja do PMDB, partido do presidente Michel Temer, Vitor Valim do Ceará disse que não vai apoiar nenhuma mudança na reforma da Previdência que prejudique a classe trabalhadora, principalmente os agricultores. Já Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, considera que não há outra alternativa para o país senão mudar as regras da Previdência. Na avaliação do parlamentar, o déficit do setor já chega a 160 bilhões de reais, o que pode, em curto prazo, gerar ainda mais desequilíbrio na economia. Homenagem. Augusto Coutinho, do Solidariedade, destaca a realização de sessão solene em homenagem aos 50 anos de vida pública do ex-senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Ele considera o político uma referência de homem público, não só para Pernambuco, mas para todo o Brasil. Júnior Marreca, do PEN do Maranhão, também elogia a iniciativa da Câmara dos Deputados de realizar sessão solene para homenagear o político, advogado e professor Marco Maciel pelos 50 anos de vida pública. Ao registrar os 30 anos da TV Mirante, Vitor Mendes, do PSD, ressalta o caráter democrático do canal, que, segundo ele, tem como marca registrada defender e mostrar o estado do Maranhão de forma transparente. Léo de Brito, do PT do Acre, registra o falecimento de Wilde Viana das Neves, aos 87 anos, em Rio Branco. Wilde é pai do senador Jorge Viana e do governador Tião Viana. O parlamentar destaca a trajetória do político, que foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Cultura. Autor de um projeto de lei que institui 27 de março como o Dia Nacional de Bandas e Fanfarras, Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, argumenta que grande parte das escolas no país faz um trabalho relevante ao manter os alunos longe das drogas com os grupos musicais. A Portela anunciou Rosa Magalhães como nova carnavalesca da escola de samba. Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, comemora a vitória da agremiação no Carnaval de 2017, depois de 33 anos de espera e a escolha da nova carnavalesca. Justiça. Uma ação protocolada no Supremo Tribunal Federal pede que o aborto deixe de ser considerado crime até a 12ª semana de gestação. Para pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, alguns partidos políticos recorrem ao Supremo para que seja aprovado o que não tem chance de passar na Câmara dos Deputados. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, elogia a decisão da Justiça de suspender a propaganda do governo sobre a reforma da Previdência Social. O parlamentar classifica a publicidade de enganosa. André Amaral, do PMDB da Paraíba, elogia a determinação da Justiça de São Paulo, que suspendeu a cobrança pelas empresas aéreas por despacho de bagagem, por considerar que o custo das passagens de avião já é alto. O deputado entende que o transporte da bagagem deve ser um direito do passageiro. Segurança Pública. Comissão especial que analisa o regime penitenciário deve propor critérios mais rigorosos para a progressão de pena. O relator da proposta também quer garantir segurança jurídica ao bloqueio de sinais de celulares e de outros tipos de comunicação dos presos. Ouça a reportagem da Rádio Câmara. Relator da Comissão Especial do Regime Penitenciário quer critérios mais rigorosos para a progressão do regime de cumprimento de pena. A medida deve constar da proposta que o deputado subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, vai apresentar em substituição a 38 projetos de lei que tramitam em conjunto e tratam de vários aspectos do sistema prisional. Em audiência pública da Comissão Especial, o relator disse que pretende oferecer uma alternativa atualizada da legislação e garantir mais eficiência ao sistema. Uma das mudanças seria a inclusão de critérios mais rigorosos para o início de progressão dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Atualmente, a Lei de Execução Penal prevê a transferência para regime menos rigoroso quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e tiver bom comportamento. Já no caso de crime hediondo, a progressão se dá após o cumprimento de 2/5 da pena. A visão nossa é a seguinte: o cumprimento de 1/6 como critério para início da progressão do regime deve ser admitida apenas para os crimes sem violência e para aquela pena de um criminoso que não seja reincidente. Então a reincidência deve aumentar esse período, a violência deve aumentar esse período. Então são critérios que a gente precisa modular, porque hoje nós vivemos só nos dois extremos, é 1/6 ou crime hediondo.
Já em relação ao bloqueio de sinais de celulares e de outros tipos de comunicação dos presos, o relator pretende garantir segurança jurídica às ações dos gestores do sistema prisional e abertura às novas tecnologias. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis estaduais que obrigam as empresas de telefonia a instalar bloqueadores em presídios. Subtenente Gonzaga admitiu que muitas das 38 propostas que analisa têm conteúdos contraditórios. Ele afirmou que o substitutivo, que apresentará até o fim de abril, partirá da premissa de que o sistema prisional deve garantir o cumprimento da pena e a ressocialização dos presos. O secretário de Administração Prisional de Minas Gerais, Francisco Kupidlovski, concordou com o deputado. Preso é preso e, como preso, deve ser tratado. Nada mais, nada menos. É preciso respeitar os direitos do preso e isso não é favor, é uma obrigação do Estado. Os direitos que lhe foram subtraídos são aqueles definidos em lei e no limite da decisão judicial. O procurador da República, Marcelo Godoy, avalia que muitos pontos das propostas em análise na Câmara já constam de leis atuais. Godoy cobrou investimento na gestão do sistema prisional, sobretudo no setor de inteligência. Toda a questão de restrição de acesso, de comunicação, de um preso com outro preso, de um preso em relação ao advogado e a possibilidade de envio de mensagens para comandar ações a partir do presídio, daí que é de fundamental importância que a inteligência funcione e que realmente haja monitoramento. Godoy acrescentou que o regime de segurança máxima previsto em um dos projetos de lei só seria possível em um dos 4 presídios federais que hoje tem taxa de ocupação de 61%. Já nos presídios estaduais, essa taxa chega a 167%, com déficit de 250 mil vagas, situação agravada pelos 566 mil mandados de prisão ainda não cumpridos, segundo dados atualizados do Ministério Público. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Boa noite, grato pela sua audiência. Bom final de semana. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União declarou a inidoneidade de construtoras por fraude em licitação da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Inidoneidade significa que não poderão participar de licitações federais por 5 anos. As 4 inidôneas são Construtora Queiroz Galvão, Empresa Brasileira de Engenharia, Tequinte Construção e UTC Engenharia. Sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o TCU estima que o dano ao erário causado por essas empresas é de 400 milhões de reais. Mas o valor atualizado, acrescido de multa, pode superar 1 bilhão e 500 milhões de reais. Por outro lado, o tribunal ainda vai decidir sobre possível inidoneidade de outras 3 construtoras que estão colaborando com o Ministério Público Federal. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.